Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e que a presença do Senhor abundantemente envolva a sua vida, seu coração, o seu lar e a tudo aquilo que Deus trouxer ao seu alcance, que a presença do Pai seja abundante e, de fato, incontestável na sua vida. Eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle, diante do altar, diante do Pai, para ouvirmos a sua voz através da palavra de Deus, assim como para orarmos e recebermos da parte do Senhor uma ministração para o nosso coração. Eu sou grato a Deus, porque Ele é fiel. Ele não tem nos deixado envergonhados. Ao invés disso, Ele tem nos honrado. Ele tem cuidado de nós. Ele tem suprido as nossas necessidades e com um cuidado todo especial, Ele tem operado em nossa vida. Eu sou grato a Deus, porque em todos os detalhes, Ele tem manifestado a sua graça. Em cada pormenor, em cada minúcia, em cada vírgula da nossa história, existe a mão de Deus. Existe a presença do Senhor. Existe a graça de Deus. E, queridos, como é verdadeira a palavra de Deus que diz: a minha graça te basta. Eu tenho, pela misericórdia do Senhor, aprendido a viver esta palavra. A minha graça te basta. Inúmeras são as situações que surgem na nossa vida. Inúmeras são as circunstâncias que nós vivemos. Existem lutas, existem desafios, existem provas, existem dificuldades. A nossa carne se levanta. Existem situações inesperadas. Existem confrontos. Às vezes existem até enfrentamentos. Existem mentiras, existem injustiças. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas essas circunstâncias, em todas essas provas, em todas essas aflições, em todos esses desafios, em todos esses momentos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, quantas vezes nós estamos cansados? Quantas vezes nós estamos desanimados? Quantas vezes nós estamos abatidos? E o Senhor nos renova. E o Senhor nos fortalece. E o Senhor nos capacita. E o Senhor fala conosco. Sabe, meus irmãos, uma das maiores provas da presença de Deus é ouvir a voz do Senhor. Uma das maiores demonstrações de que Deus está nesse negócio é a palavra dele. E como ele tem falado, e como ele tem ministrado, e como ele tem direcionado, e como ele tem se revelado. Independente das circunstâncias, eu sei que o Senhor tem demonstrado a sua fidelidade todos os dias. O Senhor tem aberto as portas. O Senhor tem preparado o nosso caminho. O Senhor tem direcionado a nossa vida. O Senhor tem conduzido os nossos passos. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem agido de misericórdia para conosco. E
somente a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, somente a misericórdia do Senhor tem nos sustentado. A misericórdia do Senhor tem nos livrado. A misericórdia do Senhor tem nos guardado. A misericórdia do Senhor tem nos fortalecido e nos permitido continuar. Queridos, como é lindo ver o agir de Deus. Eu conheço boa parte de vocês, sei das dificuldades porque temos orado juntos, mas eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a providência do Senhor. Eu vejo o cuidado de Deus. Existe um preço. Existe um preço. Queridos, ontem eu passei a noite inteira, depois que terminou a live, orando, aconselhando, até às 5 e pouco da manhã. Mas é indiscutível que o Senhor é fiel. Porque na medida em que nós nos dispomos e dizemos, Senhor, eis-me aqui, existe um preço? Sim, existe um preço. Mas independente disso, o gracioso nesse processo é que Ele é fiel. E eu vejo a mão de Deus agindo em nosso favor. De fato, comprovadamente dizendo, a minha graça te basta. Não é fácil passar uma noite acordado, orando, ao telefone, clamando, ministrando, orientando, discipulando, exortando e também chorando junto com aqueles que choram. Que, aliás, a Bíblia diz, chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. Isto é ser igreja, isto é ser corpo. A sua luta é a minha luta. A sua alegria é a minha alegria, mas a sua dor também é a minha dor. A sua angústia também é a minha angústia. A sua prova também é a minha prova. Isto é ser igreja. Membros uns dos outros. E eu glorifico a Deus, porque neste processo o Senhor tem se manifestado, o Senhor tem derramado a sua graça e o Senhor tem sido fiel. Eu dou graças a Deus por isso. Queridos, depois de uma tarde maravilhosa que vivemos ontem, numa live especial, comemorativa, o aniversário da Leonice que está aí, ontem à tarde, tivemos ainda uma noite de muitos desafios, de muita intercessão, de muito clamor, de muito joelho no chão, mas de muita vitória, de muita graça, de muita resposta dos céus, de muito avivamento. Eu creio que o nome disso é avivamento, porque está escrito, se o meu povo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, virei e sararei a sua terra. Hoje, por exemplo, aniversário da nossa irmã Alusca, que está conosco, que Deus a abençoe. Já mandei para ela uma oração pelo WhatsApp, um áudio abençoando a vida dela. Apenas reitero isso aqui publicamente, que Deus abençoe a sua vida, Alusca, completando no seu lar e na sua vida tudo aquilo que de fato Deus tem para você. Celebrar com os que celebram, comemorar com os que comemoram, mas também chorar com os que choram, clamar com os que clamam, dobrar os joelhos com os que dobram os joelhos. Cada um de nós deve caminhar lado a lado
Porque há momentos, queridos, em que a cruz que carregamos fica pesada. Foi assim com Jesus. Jesus, carregando a sua cruz em direção ao Calvário, num momento não suportou o peso daquela cruz. E então o soldado disse a um homem que ali estava: você, Simão, Cirineu, carregue a cruz. Há momentos em que Deus levanta pessoas para carregar a cruz com você. Há momentos em que Deus prepara no seu caminho pessoas para dividirem o peso com você. Há momentos na sua história, na sua jornada, em que Deus levanta irmãos para virem ao seu auxílio e dividirem o peso. E assim eu tenho procurado fazer com aqueles que têm buscado orientação, buscado auxílio, buscado socorro. Não se esqueça que você também pode precisar de alguém para carregar a cruz com você. Então carregue a cruz com o seu irmão. Veja o que é que Jesus nos ensina. Ele resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça pelo seu irmão aquilo que você gostaria que fizesse para você. Olha o que é que Jesus vai dizer no inesquecível, memorável Sermão da Montanha. Veja o que a palavra de Deus ensina, palavras do próprio Cristo. Olha o que ele nos ensina. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Você quer que orem com você? Ore com as pessoas. Você quer que ajudem você? Ajude as pessoas. Você quer que clamem por você? Clame pelas pessoas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, isto fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus disse isso claramente. Ah, pastor, ore por mim. Ei, isso não tem problema nenhum, desde que você também ore pelas pessoas. Me ajude a interceder. Ei, isto está perfeito, desde que você também interceda pelas pessoas. Me ajude a carregar a minha cruz, sem problemas, desde que você também ajude outros a carregarem a sua cruz. Isto é o que a Bíblia ensina. Isto é ser corpo de Cristo. Isto é ser igreja. Ore por mim, pastor. Eu digo amém? Então você também ore pelos seus irmãos. A Bíblia nos ensina: orai uns pelos outros. Orai sem cessar. Ah, eu preciso de ajuda. Então ajude. Eu preciso de auxílio. Então auxilie. Quando você entende isso, existe uma canção belíssima que fala isso com muita clareza. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É interessante, queridos, como Deus é fiel. É interessante como Deus faz. Eu conversei longamente na madrugada passada com uma jovem que estava precisando de uma palavra e de um direcionamento. E eu disse a ela: são tantos os pedidos de oração que quando eu me dou conta, eu nem orei por mim e pelos meus. E ela disse: nossa, mas é verdade. Eu digo: sim. No entanto, enquanto eu oro por vocês, Deus cuida de mim.
enquanto eu clamo, enquanto eu intercedo, enquanto eu busco a presença de Deus em prol daqueles que têm clamado por socorro, o Senhor vem ao meu socorro. O Senhor cuida de mim. O Senhor supre as minhas necessidades, mantém a minha casa, abre as portas e permite que a graça do Senhor alcance a minha vida. Há momentos em nossa vida, amados, em que nós temos o desejo de olhar para trás. Há momentos na nossa história em que nós precisamos pedir ajuda para poder continuar. Mas nessa hora, sabe o que é que nós precisamos fazer? Clamar pelo nome de Jesus. Porque Jesus vai preparar alguém para dividir o peso com você. Jesus vai preparar alguém para vir ao seu encontro. Jesus vai preparar pessoas para te ajudarem no caminho. No entanto, eu quero começar desde já, contando com a sua ajuda. Comece a compartilhar esta live. Nós vamos ministrar uma palavra agora. E eu gostaria que você me ajudasse a divulgar esta live, a fim de que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra. Me ajude, comece a compartilhar. Partiu o aviãozinho? Dispara aí essa asa delta do Instagram e convide pessoas. Cada live que eu entro, eu disparo para pelo menos 50 pessoas. E assim, nós vamos ajudando uns aos outros a alcançarmos mais vidas. Comece a compartilhar. Somos agora um grupo de pouco mais de 20 pessoas aqui ao vivo. Se cada um chamar mais 10 ou mais 20, olha o número de pessoas que poderão ser alcançadas. Comece a compartilhar, porque nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. Nós vamos agora entrar na minúcia do que Deus tem a nos dizer. Sabe uma das coisas que mais me encanta? A Ivonete está falando aí, dando um testemunho nos comentários, dizendo que foi uma bênção, um círculo de oração. A figura do círculo chama a minha atenção. O círculo, ele não tem começo nem fim, né? O círculo é fechado. Então nada penetra. E não tem começo, não tem fim. E um ao lado do outro fecha o cerco e o inimigo não entra. E a bênção é reservada para aqueles que estão ali. Vamos de fato viver como um círculo de oração. É tão lindo, é tão poderoso, é tão abençoado. Sabe, queridos, eu arrisco dizer que um dos momentos em que Deus mais se faz presente é no círculo de oração. No monte, e nas madrugadas e nas vigílias. Mais talvez até do que nos cultos de domingo, mais talvez até do que nas ceias. Porque nos círculos de oração, no monte, nas vigílias, o que se busca é só a presença de Deus. E orando uns pelos outros, Deus se manifesta. Deus se faz presente. Ah, como são poderosas as orações das irmãs dos círculos de oração. Como são poderosas as ministrações e os clamores levantados nos montes e nas vigílias. Como são fortes as intercessões que são feitas nos círculos de oração e como são poderosas e abençoadas aquelas vidas que ali estão presentes. Nós precisamos entender onde é que está a presença de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a presença de Deus não está no meio de uma equipe de músicos muito bem afinados, com instrumentos de primeira linha,
Muitas vezes a presença de Deus está nos joelhos dobrados. Muitas vezes a presença de Deus está no alto do monte, ou numa vigília, na quarta vigília da noite, após as 3 horas da manhã, que é o momento mais difícil de ficar acordado. Muitas vezes a presença de Deus e o fogo cai. É no círculo de oração, é na vigília, é no monte. E é isso que nós precisamos buscar a Deus. Aliás, nós estamos pretendendo fazer uma vigília na madrugada de 31 para 1º de novembro. 31 de outubro para 1º de novembro. Estamos buscando essa confirmação diante do Senhor. Se assim o Senhor confirmar, nós faremos. Até porque é a tal da noite do Halloween, nós vamos de frente exatamente batendo contra a ação do inimigo. Assim nós vamos buscar a presença de Deus. Porque não existe nada mais poderoso, nada mais precioso, nada mais especial do que a graça do Senhor em nossa vida. E é necessário. É necessário clamar. É necessário buscar. É necessário nos posicionar para que a graça do Senhor venha. E por falar na graça do Senhor, eu quero compartilhar com vocês hoje algo da parte do Senhor, referente a uma palavra que Ele colocou em meu coração na tarde de hoje. Ah, como Deus tem falado nas tardes em que fico aqui na presença dEle. Como Ele tem falado de forma especial. Como Ele tem trazido maná fresco. Como Ele tem repartido algo do coração de Deus. E eu quero trazer isso para você. O texto se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Mas eu não vou ler o texto todo. Leia depois. Trata-se da aparição de Jesus Cristo aos seus 2 discípulos no caminho de Emaús. Um texto através do qual Deus falou comigo fortemente na tarde de hoje. Um texto muito conhecido, evidentemente, mas ele trouxe algo especial. E aí é que entra a preciosidade da palavra de Deus, que se renova. O maná fresco. Porque o maná, ele é ministrado todos os dias. Eu tenho que buscar a presença de Deus para receber o alimento diário. Assim como você faz as suas refeições, pelo menos café da manhã, almoço e jantar, pelo menos essas 3, diariamente, é necessário buscar a palavra de Deus diariamente. É necessário se alimentar da palavra do Senhor diariamente. Mas sabe o que acontece? Sabe o que eu tenho percebido? Há muitas pessoas, infelizmente há muitos irmãos, muitas irmãs, que estão iguais a esses 2 discípulos. Conforme Lucas escreve no versículo de número 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Queridos, essa palavra falou muito forte ao meu coração. Os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Quantas vezes Deus está falando com você e você não reconhece? Quantas vezes a tristeza que dominou a sua alma é tão profunda que Jesus está falando com você e você não reconhece? Esses 2 discípulos estavam abalados, abatidos, porque Jesus morreu e eles estavam literalmente destruídos por causa da morte de Jesus. E se esqueceram
que Jesus havia dito que ressuscitaria. Queridos, quantas vezes nós esquecemos das promessas de Deus? Quantas vezes nós, por diversas razões, esquecemos das promessas do Senhor? Esquecemos daquilo que Ele falou várias vezes, não foi uma nem duas, várias vezes. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas parece que por causa das circunstâncias, esses discípulos esqueceram da promessa. E eles estavam a lamentar, e o seu lamento, a sua tristeza, a sua dor, o seu luto, era tão grande que eles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Queridos, o Senhor me mostrava na tarde de hoje que há muitos de nós que por causa das lutas, por causa das provas, por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades, por causa do deserto, por causa das angústias e aflições, se esqueceram das promessas. E esqueceram das promessas de tal maneira que estão como que impedidos de reconhecer Jesus. Jesus está ali. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele está falando. Mas estamos como que impedidos de reconhecê-lo. Estamos como que impedidos de identificá-lo. E esses discípulos iam caminhando. E Jesus atrás deles. E então, eles começam a caminhar juntos. E eles não identificam que se trata de Jesus. E eles vão caminhando. E eles então começam a arguir Jesus. Mas você não sabe do que está acontecendo em Jerusalém? Você não soube daquele que nós imaginávamos que fosse o Messias, que morreu? Aliás, ele morreu, você não sabe? Você não está a par do que está acontecendo? Você não está percebendo? Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? A gente vai discutindo com as pessoas ao nosso redor, mas você não está vendo a situação? Você não está vendo a crise? Você não está vendo a pandemia? E Jesus ali do lado. Você não está vendo o problema? Você não está vendo a prova? E Jesus ali do lado. Mas você não soube? Ele prometeu, a gente achava que ele era o Messias. Mas ele morreu. E Jesus ali do lado. E eles como que impedidos de o reconhecerem. E Jesus ali do lado. E eles continuaram caminhando. E Jesus dizia assim, mas é mesmo? Mas por acaso você veio de onde? Você não está a par da situação? Ele morreu. E com ele morreu a nossa esperança. Porque nós achávamos que ele fosse o Messias. Queridos, aonde está a sua esperança? Jesus está aqui. Como Jesus estava com aqueles discípulos. Jesus está aqui. Não deixe a sua esperança desmoronar. Não deixe a sua esperança se perder. Não deixe a sua fé se abalar. Não se esqueça da promessa. Esses discípulos esqueceram a promessa. Porque Jesus prometeu que ressuscitaria. Mas eles esqueceram a promessa. Eu quero te dizer que Jesus tem promessa na sua vida. Mas você tem esquecido. Jesus tem promessa na sua vida. Mas você tem esquecido. Por quê? Você não olha para a promessa. Promessa não tem prazo de validade. Ah, mas passou tanto tempo. Promessa não envelhece. Ah, mas o tempo já passou. O seu tempo passou. O tempo de Deus ainda não chegou. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo do Senhor é diferente do seu. O tempo do eterno não é igual ao seu.
Olha para a promessa, porque Jesus está aqui. Olha para a promessa, porque Ele está aqui. E então eles continuaram caminhando. E eles chegaram até a cidade. E Jesus fez menção de continuar a viagem. Mas eles disseram, não, fica conosco. Fica conosco, já é tarde. E Jesus concordou. Quando você pede que Jesus fique com você, Ele não vai embora. Quando você pede que Jesus fique com você, Ele não vai embora. Peça a Jesus que fique com você. Peça a Jesus que não vá embora. E Ele vai ficar com você. Aqueles 2 discípulos estavam em sofrimento. O sofrimento era tão grande que eles não conseguiam... Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que era Jesus. Mas eles pediram, fica com a gente. Não vai embora. Faça essa oração a Jesus hoje. Senhor, fica comigo. Eu não estou entendendo, eu não estou mais reconhecendo, eu não consigo enxergar, mas fica comigo. Fica no meu coração, fica na minha casa. Não vai embora. Eu já não consigo mais enxergar. Eu já não consigo mais alcançar. Eu já não consigo mais ter esperança. Eu não consigo mais me lembrar. Nem me lembrar das promessas. Mas fica comigo. Jesus ficou com eles. E eles foram tomar uma refeição juntos. No versículo 29 está escrito, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu, versículo 30, que quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão e abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. E o versículo 31 diz que então eles se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Queridos, quando Jesus reparte o pão, os nossos olhos se abrem. O Senhor Jesus está aqui hoje, repartindo o pão. O Senhor Jesus está aqui hoje, repartindo o pão. O pão está aqui, ó. Este é o pão que Ele está repartindo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eis aqui o pão. Jesus é o pão da vida. Quando Ele repartiu o pão, eles o reconheceram. E Jesus desapareceu da presença deles. E no versículo 32 está escrito, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava? Então eles se levantaram e partiram. E foram aos outros dar testemunho do que havia acontecido. Nós encontramos Jesus. Queridos, eu não sei quais têm sido os desafios que você tem enfrentado. Eu não sei quais têm sido as grandes provas e lutas que você tem travado. Mas peça a Jesus, Jesus, fica comigo. Fica comigo. Eu já não consigo mais suportar esta prova. A esperança se foi. Eu estou impedido de enxergar. E quando o Senhor te reparte o pão, os seus olhos se abrem. Nesta noite eu quero ministrar a palavra para que os seus olhos se abram. Esta é a palavra de hoje. Abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos e veja a promessa. Abra os olhos e veja a resposta. Abra os olhos e vejam a graça. Abra os olhos e veja
a vitória que o Senhor tem na sua vida. Abra os olhos e contemple a promessa do Senhor. Abra os olhos e veja que se trata de Jesus. Mas para abrir os olhos, você precisa dizer: Senhor, fica comigo. É Ele que te dá o pão, e o pão te faz abrir os olhos. Quando ele agradeceu, os discípulos reconheceram: é Jesus. Queridos, nesta noite, ele está repartindo o pão. Você entende por que é tão importante a ceia do Senhor? Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diz a palavra de Deus, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Quando Jesus reparte o pão, ele está se entregando. Ele está se revelando. Ele está se doando. Ele está abrindo seus olhos. Queridos, essa palavra veio intensa ao meu coração hoje à tarde. E eu disse: Senhor, fica comigo. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno. Eu sou pecador. Muitas vezes os meus olhos estão impedidos de te ver. Muitas vezes a minha fé enfraquece. Muitas vezes a minha fé, a minha esperança se vão. Muitas vezes eu já não consigo mais alcançar. Mas fica comigo. E eu fazia essa oração e sentia a presença de Deus ali, naquele momento. Faça você também essa oração. Diga: Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor. Não vá. Eu preciso do pão que só o Senhor tem. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Fica comigo, Senhor. Peça ao Senhor que fique com você. Peça ao Senhor que toque. Peça ao Senhor que revele, que ministre, que coloque as mãos. Quantas vezes muitas pessoas têm pedido ajuda? E nada melhor do que dizer: Jesus, fica comigo. Eu preciso de ti. Eu preciso de pão. Gosto muito daquela canção que todos conhecem. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Sara toda a ferida. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim. Entra na minha casa. Oh, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos socorra. Que o Senhor toque em nosso coração. Que o Senhor ministre. Oh, Pai. Que o Senhor nos sirva pão. Porque o pão que Ele dá é o que abre os nossos olhos. O pão que Ele dá é o que abre os olhos do nosso entendimento. Foi o que abriu os olhos do entendimento daqueles discípulos que vinham com Ele no caminho de Emaús.
Oh, Senhor. É meia-noite, já é a hora do nosso clamor. E eu quero orar com você. Antes de clamarmos pelo nosso caderno de oração, eu quero orar com você. Se você de fato, assim como eu sou o primeiro a dizer, se você de fato, assim como eu, precisa que o Senhor fique com você, eu quero orar contigo. Para que juntos nós possamos dizer: Senhor, fica comigo. Não vá embora, não continue, não passe dessa cidade, não passe daqui da minha casa. Mas fica comigo. Fica comigo, Pai. Que eu preciso da tua presença. Se esta palavra vem de encontro ao seu coração, nesta madrugada agora, já passamos da meia-noite, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Pela fé, escreva: fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Escreva aí nos comentários, eu vou orar com você e depois nós vamos clamar pelo nosso caderno de oração. Nos minutos que restam desta live. Fica comigo. Fica comigo, Jesus. Aleluia. A unção de Deus está aqui. Receba. Receba da parte do Senhor esta ministração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir nesta madrugada, fica comigo, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui através das redes sociais participando destas lives. Pai, fica comigo. Jesus, fica comigo. Pai, eu preciso do pão que Jesus reparte, do pão que Jesus tem para mim, do pão que Jesus tem para nós. Porque este pão, vindo do Senhor Jesus, Ele abre os olhos do nosso entendimento e nos desperta para a fé e para a esperança das promessas que Ele tem para nós. Pai, a nossa oração, e eu uno a minha fé, a fé de cada um dos meus irmãos e irmãs. Fica comigo, Jesus. Fica conosco, Jesus. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, Jesus. Fica comigo, Pai. Fica com cada um de nós, Senhor. Entra em cada lar, em cada família representada por todos nós aqui. Fica conosco, Senhor. Assenta-te conosco à mesa e reparte o pão. Tu és, Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, nesta madrugada. Entra, Senhor. Pai, como está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir o seu coração, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Pai, que nós possamos abrir o nosso coração nesta hora, para que o Senhor entre e nos traga o pão, que nos sirva o alimento, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, os nossos olhos estão fechados, mas nós precisamos do pão que nos faz abrir os olhos, do pão que nos faz destravar o entendimento. Entra, Jesus.
Fica conosco. Visita. Toma conta. Entra em cada lar, em cada família, em cada coração, nesta madrugada, Pai. Visita também, Senhor, cada vida, cada lar, cada família representada neste caderno de oração. Há muitas pessoas aqui, Senhor, que também precisam do teu pão. Há muitas vidas aqui que também precisam que o Senhor fique com elas. E eu te peço, Pai, nesta madrugada, visita cada lar, cada família, cada enfermo, cada oprimido, cada desempregado, cada doente, tanto físico, emocional ou espiritual. Visita, Senhor, cada situação financeira, cada opressão maligna, cada possessão demoníaca, cada família, Pai, que porventura está enfrentando problemas de separação, de briga, de discórdia, de divisão, de maldição hereditária, de maldição, de opressão maligna, de possessão demoníaca, ou até aquelas famílias que estão em luto. Fica conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa entrar em cada lar, em cada vida, em cada irmão e irmã, cada ministério, cada pastor, cada liderança, cada denominação, destes muitos nomes que estão aqui neste caderno de oração. Pai, visita aqueles que têm processos na justiça, pedidos no INSS, papéis pendentes de resposta. Pai, visita aqueles que não te conhecem, aqueles que precisam, aqueles que precisam, Senhor, de salvação, aqueles que têm sido oprimidos por espíritos de morte, de suicídio, de depressão, de ansiedade, de transtornos emocionais. Visita, Pai, cada lar. Visita, Pai, cada situação aqui de desespero. Há tantas pessoas cujos nomes estão aqui que estão em desespero. Muitos internados em estado grave, com doenças incuráveis também. Outros sendo oprimidos por depressão profunda, pensamentos de suicídio, espíritos de morte, espíritos de maldição, espíritos de perseguição. Pai, nós entregamos estas petições nas tuas mãos. Nós não podemos, Senhor Jesus, nós não temos respostas, nós não temos a cura, nós não temos a solução, mas o Senhor tem. O Senhor pode. O Senhor é aquele que faz forte o cansado e renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Pai, é o Senhor quem faz a obra. E assim como nós temos orado, o Senhor fica comigo. Eu te peço, fica com estes também. Nesta madrugada, Pai, eu ministro que seja uma madrugada de milagres, que seja uma madrugada de respostas, que seja uma madrugada de vitórias, que seja uma madrugada de cura, que seja uma madrugada de ministração, de libertação, de restauração e de vida. Pai, as famílias que estão em luto, conforta os corações. Pai, visita aqueles que estão debaixo de opressão, quebra as cadeias, rompe as correntes. Que caiam por terra agora todas as obras malignas, em nome de Jesus. Pai, visita cada um, em nome de Jesus, porque tu tens respostas. Tu és o Deus da cura, tu és o Deus da bênção, tu és o Deus do milagre, tu és o Deus da vitória, tu és o Deus da resposta.
Senhor, aqueles discípulos a caminho de Emaús não tinham a solução, mas Jesus os alcançou. Pai, nós também não temos a solução para estes pedidos. Eu não tenho a solução para estas pessoas que estão conosco nestas lives. Mas o Senhor, assim como Ele alcançou os discípulos naquela estrada em direção a Emaús, eu te peço que o Senhor alcance a cada um em nome de Jesus nesta madrugada. Alcança, Senhor Jesus, a cada uma dessas quase 30 pessoas que estão conosco, cada um desses lares, dessas famílias. Em nome de Jesus, visita, Pai. Tu és o Deus da vida, da cura, da resposta, da libertação, do milagre, da bênção. Pai, abre porta de emprego, abre porta financeira. Ajuda, Senhor, aqueles que estão endividados, aqueles que estão passando por privações, por problemas financeiros. Tem misericórdia. Tu és Deus de provisão, Tu és Deus fiel, Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus da resposta. Tu és o Deus da cura. Pai, há tantos enfermos, há tantos pedidos de oração, pessoas na UTI, pessoas em situação crítica. Pai, eu também te peço pela Luzca, que faz aniversário. Mais uma vez eu te entrego a vida da tua filha nas tuas mãos. Que o Senhor complete a obra na vida dela e do seu lar, em nome de Jesus. Como nós clamamos, nós também te agradecemos. Pai, que se cumpra a tua vontade, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Pai, visita cada um dos pastores, dos líderes, das denominações. Pai, existem tantos ministérios hoje em colapso, tantos pastores desorientados, cansados, doentes, líderes em crise. Visita os ministérios, Pai. Visita as congregações. Visita o teu povo. Pai, visita os enfermos, os leitos de hospital. Abre as portas, Pai, eu declaro em nome de Jesus que esta semana seja uma semana de respostas. Que esta semana seja uma semana de confirmações, como foi um tempo de confirmação para aqueles 2 discípulos, quando eles perceberam que se tratava de Jesus e que a promessa se cumpriu e que Jesus ressuscitou e estava vivo ali com eles partindo o pão. Que esta semana eu profetizo em nome de Jesus, que seja uma semana de confirmações, que seja uma semana de vitórias. Esta última semana do mês de outubro seja uma semana de vitórias e principalmente de confirmações que resgatem a fé e a esperança da tua igreja e dos teus filhos. Pai, ministra a resposta baseada nesta palavra. Abre os nossos olhos, Senhor. Fica comigo, Pai, e abre os nossos olhos, Senhor. Fica conosco, Pai, e abre os nossos olhos, Senhor. Você que crê nesta palavra, vá tomando posse da sua vitória. Você que crê nesta ministração, você que recebeu esta palavra e ela entrou e confirmou, testificou no seu coração, vá tomando posse. Vá declarando, vá determinando, vá abraçando a sua resposta. Tome posse. Recebe a confirmação. Vai ser um tempo, os próximos dias, vai ser um tempo de confirmações. Os próximos dias, esta semana, os últimos dias do mês de outubro vão fazer a diferença na sua vida. Se você crê, toma posse. Estes dias que restam para acabar o mês de outubro serão um tempo de confirmação na sua vida. E os seus olhos vão se abrir. E Jesus vai se revelar, te servindo pão.
Se você crê, toma posse. Vai ser um tempo de confirmação, como foi um tempo de confirmação para aqueles 2 discípulos que encontraram Jesus. Aliás, que Jesus os alcançou naquele caminho. Tome posse, declare: Jesus vai me alcançar esta semana. Declare aí, como eu tenho declarado sobre este caderno. Jesus vai alcançar estas vidas esta semana. Jesus vai te alcançar esta semana. Jesus vai te alcançar esta semana. Jesus vai te alcançar esta semana. Fé é algo que traz à existência o que não existe. Põe a sua fé em ação. Celebre. Agradeça. Ah, mas não aconteceu. Agradeça. Porque enquanto você agradece, Deus faz. Agradeça. Porque enquanto você agradece, Deus age. Agradeça. Porque enquanto você agradece, você abre os olhos e enxerga a promessa. Vá declarando aí: Jesus vai te alcançar nesta semana. Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar. Como alcançou aqueles discípulos. Jesus vai me alcançar. Receba. 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 Em nome de Jesus. Deus é fiel. Ele não mente. Ele não falha. Ele não se engana. Ele não se atrasa. Declare aí. Toma posse. Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar. Ah, mas eu preciso. Jesus vai me alcançar. Comece a declarar isso. Jesus vai me alcançar. Ah, mas a situação. Jesus vai me alcançar. E se alguém vier falar: mas você está. Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar. Abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos. Porque Jesus vai te alcançar. Abra os olhos. Porque Jesus vai te alcançar. Abra os olhos. Porque Jesus vai te alcançar. Recebe esta palavra. Toma posse. E vive aquilo que Deus tem para você. Porque Jesus vai te alcançar. Que a presença do Senhor esteja com você. Que a presença do Senhor esteja com você. No nome de Jesus. Toma posse e recebe. Fiquem com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Temos encontro marcado logo mais às 23h15 na nossa live. E também estaremos ministrando na live do pastor João Batista às 18 horas. Espero você. Fique com Deus. Um forte abraço. Declare: Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar. Deus te abençoe, fique com Deus, tenha uma ótima noite de descanso e eu te espero logo mais às 18 horas e às 23h15. Deus abençoe, até lá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus, vá declarando aí: Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar. Jesus vai me alcançar.